Fala, estudante! Bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma e agora nós vamos fazer a revisão com você de probabilidade. Não se esqueça que probabilidade que eu quero sobre o que eu tenho e multiplica ou soma. Vamos lá então. Primeiro exercício que eu quero fazer com você é o exercício de número 2 da sua listinha topzera de 10 exercícios, né? Fala o seguinte: um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima que 30% da probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa da chuva? Gente, nós temos duas possibilidades. Quais são? Chove e atrasa, ou não chove e ele atrasa assim mesmo. Isso é uma probabilidade de eventos dependentes. Mas se você entender aquela ideia que eu te expliquei, show! Qual que é a probabilidade de chover? Ele disse que para um determinado dia de serviço de meteorologia, estima-se 30% da probabilidade de chover. Então, a probabilidade de chover, 0,3. E, eu te disse que significa multiplicação. Dele atrasar com chuva. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar quando chove. Então, vezes 0,5. Ou, soma. Probabilidade de não chover, 0,7. Vezes dele atrasar não chovendo. Dele atrasar, caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Então, 0,25. 0,3 vezes 0,5 é 0,15. Mais 7 vezes 25, 7 vezes 20, 140, mais 35, 170, 140 mais 35, 175, 0,175. 0,15 mais 0,75 vai dar 5 no final. 5 mais 7, 12, vai 1, 2, 3. Pronto. 0,325, o que te levaria a marcar a letra C. Viu lá? De buenas, bem tranquilinho, tranquilinho. O próximo exercício que eu queria fazer aí da sua listinha é o exercício de número 5. 5. O exercício 5 fala o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar em inglês é 30%. 3 alunos desta escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-lo um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter oralmente sua pergunta respondida em inglês é... Então, olha só, eu quero que ele seja entendido. Então, primeiro você precisa entender o exercício. São 3 pessoas. Ele vai chegar lá na sala e falar uma pergunta em inglês. How are you? Aí, eu quero saber a probabilidade dele ser entendido. O que pode acontecer? Uma pessoa só pode falar inglês, 2 pessoas falam inglês, ou as 3 falam inglês. Mas talvez você pensou agora, pode ter as de ninguém falar nada, não falar inglês. Mas eu quero a probabilidade dele ser respondido.
Então eu vou levar em consideração a seguinte ideia. Eu vou levar em consideração que o primeiro fala, o segundo não fala e o terceiro não fala. A probabilidade de ser entendido e falar, ele diz que é 30%. Então aqui eu irei colocar 0,3. E se 0,3 é falar, não falar, só pode ser 0,7 vezes 0,7. Mas eu poderia ter fala, não, não. Poderia ser não, fala, não. Ou não, não, fala. Está vendo que são 3 possibilidades distintas? Então eu vou pegar essa resposta e multiplicar por 3. Fazendo isso, nós teremos 7 vezes 7, 49. Aí vai ficar 3 vezes 3. Vai ficar 49 vezes 9. 49 vezes 9. 40 vezes 9, 360. Mais 81, 441. Então, 0,441. Beleza, mas só que não é só isso. Pode acontecer de 2 falarem, fala, fala, e um não fala. Falar é 0,3. Falar é 0,3. E não falar, 0,7. Mas, mais uma vez, eu vou multiplicar essa resposta por 3. Por que eu vou multiplicar essa resposta por 3? Porque poderia ser fala, fala, não, fala, não, fala, ou não, fala, fala, não, fala, fala. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, então eu tenho 27 vezes 7, dá 140 mais 49, 189, então isso aqui é 0,189. E a outra probabilidade que pode acontecer é a dos 3 falarem. Fala, fala, fala. Essa eu não vou multiplicar por nada, porque tinha que ser isso mesmo. Falar é 0,3, falar é 0,3, falar é 0,3. 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 dá 0,027. Como acontece isso? Ou isso? Ou isso? Eu vou somar todas as respostas. 1 mais 9 é 10. 10 mais 7 é 17. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 8, 13. Mais 2, 15. Vai 1. 1, 4, 5, mais 1, 6. Pronto. 0,657. E 0,657 é 65,7%. O que te levaria a marcar a letra D. De desistir é para os fracos. Mas, você acha que eu faria assim na prova? Concorda comigo que a probabilidade do cara ser entendido é o contrário dele não ser entendido? Então, para eu resolver esse exercício, bastava fazer isso aqui, ó. É a probabilidade do que faltar para ele não ser entendido. Ou seja, é os 3 não falarem. Então, é aquela probabilidade complementar que eu te passei. É 1 menos a probabilidade dos 3 não falarem. Não falar 0,7, não falar 0,7, não falar 0,7. Se você fizer 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7, dá 0,343. 1 menos 0,343, 0,657. Olha o tanto que é simples. Se você entender essa ideia, sacou o que eu fiz? Eu vou te explicar mais uma vez. A probabilidade de pelo menos um falar é o contrário de ninguém falar. Então eu calculei a probabilidade de ninguém falar e vi o que faltava para 100%.
É bem mais simples. E o nosso último exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício de número 6. Exercício 6 da sua listinha. Fala o seguinte: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Bom, então eu sei que o teste acaba na 10ª pergunta ou quando ele erra a segunda. Se eu quero saber a probabilidade do teste acabar na pergunta de número 5, 1, 2, 3, 4, 5, automaticamente ele tem que ter errado a 5ª pergunta. E a 5ª pergunta é a segunda que ele errou. Então eu vou considerar que ele errou a primeira. Aqui no exercício, ele disse, o candidato errar uma resposta é 0,20. Então ele errar uma resposta é 0,2. Estou supondo então que as outras 3 ele acertou, obrigatoriamente, porque senão o teste tinha acabado antes. Acertar é 0,8. Acertar é 0,8. Acertar é 0,8. Errar é 0,2. Só que você não sabe qual foi a que ele errou. Ele poderia ter errado a segunda e a 5ª. Mas ele poderia ter errado a 3ª e a 5ª. Mas ele poderia ter errado a 4ª e a 5ª. Então eu vou pegar essa resposta e multiplicar por 1, 2, 3, 4. Eu vou multiplicar essa resposta por 4 possibilidades de erros e acertos. Então aqui nós vamos ter 0,4, 4 vezes 0,2 é 0,8. Eu vou ter 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8, 64. Então eu vou ter que fazer 64 vezes 64. 64 vezes 64, que é um 4, não é um 9 não. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 6, 36, mais 2, 38. 6, 11, vai 1, 11, vai 1, 4. Só que eu ainda tenho que multiplicar isso por 2. Então, vezes 2. 12, vai 1, 3, 2, 8. Só que é 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,0832. 8232, né? 8232. O que nos levaria a marcar... Eu errei alguma conta. Alguma continha aqui que Pedro errou. Vamos de novo. Aqui e aqui dá 64. 64 vezes 64. 4 vezes 4, 16. Foi 1. 25, certo? 6 vezes 4, 24. Foi 2. 6 vezes 6, 36 mais 2, 38. 6. 5 mais 4 é 9. 9. 10. Vai 1. 4. Agora vezes 2. 12. Vai 1. 18 mais 1. 19. Eita, Pedro. Gente, é o cansaço, hein? É o cansaço. Então, isso aqui é 0,08192. Agora tem que ter resposta. Ah, letrinha B, de Bosque. Né? É o cansaço. Acontece. Né? Então, o que você vai fazer agora? Você vai baixar a nova lista com os 10 exercícios e responder
respondidinho para você de probabilidade, vai verificar o que você errou. E, gente, nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Vai lá, pergunte, tire a sua dúvida, é para isso que ele serve, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço.